Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme. Está iniciando mais esse episódio maravilhoso aqui do Clube do Filme. O que é o Clube do Filme? Já vou falar agora já no comecinho. O Clube do Filme é esse podcast quinzenal em que a gente fala um pouquinho sobre filme, debate, cada um dá uma indicação para sair um pouquinho daquela zona de conforto de assistir só os mesmos filmes. No Clube do Filme, então, essa proposta é justamente essa. E você, nosso ouvinte, pode acompanhar o Clube do Filme periodicamente também. Se você está ouvindo esse episódio junto com a data de lançamento dele, então fica atento que no final do episódio vai ter indicação do filme que vai ser debatido daqui 15 dias. Agora, se você está ouvindo esse episódio daqui 5 anos, não sei, você está no presente, você que está ouvindo em 2026, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Pro episódio de hoje vamos falar sobre o filme Um Brilho Eterno, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que foi indicado. Peraí, deixa eu apresentar, o pessoal tava até esquecendo. Hoje estou eu, Michel Martins, aqui apresentando este programa. Gabriele Welter aqui com a gente. Com fundos de grilos e cigarras aqui, tô na floresta hoje. E ele, Alan Castamão. Exatamente, extremamente urbano, né? Sem grilos, sem florestas. A gente no meio do mato e o Alan está na cidade. Onde está você, Michel Martins? Eu estou numa floresta, na minha cabana, gravando este podcast. A casa na árvore. Então, para o filme de hoje vai ter Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, filme dirigido pelo Michel Gondry, não sei pronunciar o nome dele, é francês, tem sempre essa dificuldade aí nas pronúncias. Se fosse inglês, se fosse estadunidense era muito mais fácil, se fosse aqui do Brasil era mais fácil ainda, e roteirizado, é importante esse ponto, por Charlie Kaufman. Já vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Gabriele Welter, por favor, traga uma sinopse sobre este filme. Então vamos lá, Michel, como a gente foi de carteirinha aí do site Adoro Cinema, foi de lá que eu peguei a sinopse para falar um pouquinho do filme que foi minha indicação. E que conta a história, né, do Joel, interpretado por Jim Carrey, e a Clementine, que é interpretada pela Kate Winslet, que formavam um casal que durante anos tentaram fazer com que o relacionamento desse certo. Mas, desiludida com o fracasso, a Clementine decide esquecer o Joel para sempre. E para isso ela se submete a um tratamento experimental que retira da sua memória os momentos vividos com o Joel. Quando ele fica sabendo da atitude da Clementine, ele entra em depressão, o Joel, né? E frustrado por ainda estar apaixonado por ela, e assim ela decide esquecê-lo, ele decide também superar a questão e se submeter àquele tratamento experimental. Mas aí acaba desistindo no meio do caminho de tentar esquecer ela, né? E começa a encaixar a Clementine em momentos da sua memória das quais ela não participa, numa tentativa aí de reverter ou de suspender ou de burlar o sistema, de burlar o tratamento do qual ele se arrependeu de começar. Deixa eu passar então dados deste filme aqui já no começo. O filme de 2004, então ele está encaixado nos gêneros de comédia romântica dramática, pode-se dizer assim, e ficção científica, né? Olha que loucura. Ele que então é um filme dirigido pelo Michel Gondry e roteirizado pelo Charlie Kaufman, e ele teve um orçamento de 20 milhões e arrecadou 72 milhões de dólares. Um filme então muito bem sucedido. Um bom lucro, né? Exatamente. Outro dado muito importante é que este filme ele levou uma estatueta, o Carecão Dourado, no Oscar de 2005 por melhor roteiro original, né? Vangloriando não, né? Consagrando Charlie Kaufman, que já era consagrado, no caso, na época. A propósito, meu nome é Clementina. O meu é Joel. Oi, Joel. Oi. Nada de piadinhas com meu nome. Oh, não, você não faria isso. Você quer ser gentil? Não conheço nenhuma piadinha com seu nome. Don Pichote. Não sei o que dizer. Don Pichote? Pirou de vez. Já me falaram isso. Ó querida, ó querida, ó querida Clementina, ó querida, ó querida, ó querida Clementina. E agora? Desculpa, mas é um nome bonito, muito legal. Significa misericórdia, não é? Clemência. Apesar de não combinar.
Eu não passo de uma mulher vingativa. Iniciando então, reforçando, vamos falar sobre o roteiro. Charlie Kaufman. Nossa, Charlie Kaufman. Nome difícil aqui pra mim. Aqui. Dá uma tossida. Tem Kaufman. Charlie Kaufman, que é ninguém mais, ninguém menos que o roteirista que tem vários filmes marcantes, né? Quero Ser John Malkovich, Anomalisa, Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é um filme que eu gosto bastante, inclusive, e tem que pôr na lista esse filme, hein? Exatamente, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Vamos falar aí sobre as escolhas. Ele que gosta bastante, dá pra ver nos filmes dele que ele gosta de tratar, de pegar uma ideia, pegar um assunto, esmiuçar ele ao máximo. No caso do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, ele pega essa ideia de e se nós vivêssemos em um mundo que desse para apagar as memórias, apagar as lembranças que você quisesse. Então ele trabalha o roteiro e trabalha toda a história em volta disso. Dando spoilers dos outros filmes aqui do John Malkovich, não, do Charlie Kaufman, ele também pega Estou Pensando em Acabar com Tudo, é também uma viagem na mente de outras pessoas. Falando em mente, Quero Ser John Malkovich também, né? Ele diz o seguinte, se você está na cabeça de outra pessoa, como que funciona? Enfim, Charlie Kaufman, ele gosta desses roteiros, dessas histórias, de pegar essas ideias e dar uma bagunçada e mostrar na tela pra gente. Bom, eu não me ative muito ao roteiro em si, né? Dei uma pesquisada sobre o Kaufman ali bem superficialmente, mas falando do filme já, ele passa a sensação, assim, depois de um certo período, de que tu não sabe onde que o filme começa, né? Só vai conseguir entender ele lá no final. Onde começa, eu me refiro à linha cronológica, né? Que período do tempo ali a gente tá falando. E já pensou se fosse permitido ou existisse tecnologias que pudessem apagar memórias da gente? Que loucura que isso seria, né? A gente vê isso até histórias em quadrinho, filmes com extraterrestres, né? Mas agora trazer isso para uma clínica profissional que tem propaganda na TV aberta que faz isso, né? É muito louco. Nossa, isso dá uma discussão infindável, né? Porque até tem um ditado que diz que a tecnologia já resolveu tudo, menos fazer a gente apagar as memórias que a gente não quer, né? A gente esquece o que a gente o que a gente não gostaria de esquecer, e o que a gente gostaria às vezes de esquecer a gente não consegue, né? E não tem como, mas ele pega, né? O Kaufman, ele pega essa situação totalmente inusitada, que é um desejo das pessoas de poder apagar, se eu pudesse apagar da minha memória alguma coisa da minha infância ou da adolescência, algum trauma, né? E isso é muito recorrente em términos de relacionamento, e é essa ideia que eles trazem para o filme, né? Todo o filme é costurado em torno do relacionamento do Joel e da Clementine, e deles quererem apagar situações, só que tanto é que não resolve, né, que a Clementine até aparece uma hora do filme lá, que ela já apagou o Joel da memória dela 15 vezes, ela já fez 15 vezes o procedimento, ou seja, mesmo assim não resolveria o problema, né, mas entra na discussão da importância das memórias, enfim, falando dessa cronologia do filme, ele tem essa montagem, né, não linear, e ele começa, assim, o filme começa no Dia dos Namorados de 2004, né, no Valentine's Day de 2004, que nos Estados Unidos é em fevereiro, né, dia 12 de fevereiro. E aí, frio, inverno, não sei o que, e do nada o Joel resolve ir pra praia, né. E aí, justamente, ele encontra a Clementine lá, a gente não, né, quem começa a assistir o filme da primeira vez não entende nada do que tá acontecendo. O filme se passa toda com a narrativa dele, ele não tá falando nada, é toda a narrativa que vem a partir da mente dele, e depois o filme se desenrola na maior parte do tempo na mente dele, que tá tentando ser apagada, digamos assim. Então, os 5 primeiros minutos de filme, eles são narrados pelo Joel, até o momento que ele percebe a Clementine, ela chama a atenção dele, ele vai parar naquela mesma praia, onde depois, no filme, né, já dando spoiler, vai aparecer que foi onde eles se conheceram, primeira vez.
ela chama atenção, mas ele não tem coragem de puxar uma conversa. Mas ela puxa a conversa. Depois dos 5 minutos de narrativa mental do Joel, no trem de volta, eles acabam se encontrando novamente, e ela puxa assunto e, enfim, vão começando a desenrolar daí. E aí o filme começa, o marco do início do filme é lá nos 17 minutos, quando aparecem os créditos, né? E aí, nesse início, quando sobe os créditos, né, quando aparecem os créditos, na verdade, começa aquela música que fica muito marcante do Everybody's Gotta Learn Sometime, interpretada nessa versão pelo Beck, que vai aparecer lá no final do filme novamente. E aí, nessa transição dos 17 minutos, é a hora que pra mim é o eterno Frodo, né? Não é o personagem lá, o Patrick, que é interpretado pelo Elijah Wood, ele bate na janela perguntando se tá tudo bem. E aí, de dentro do carro, tipo, não é o mesmo momento. Depois a gente vai entender que não é o mesmo momento do filme. Naquela hora parece que é a mesma cena, mas aí aparece o Joel no carro com chuva e ele jogando aquela fita para fora do carro, que é outra cena que vai repetir depois. Então a montagem do filme em si, ela é bem não linear, bem bagunçada, e a gente só vai meio que entender lá no final do filme toda a cronologia, né? E tu falou uma palavra-chave, Gabi, que é bagunçado. Inclusive, tu deu uma bagunçada aí nas informações e é difícil de acompanhar, né, o raciocínio, principalmente se alguns dos nossos ouvintes aí ainda não assistiram o filme. Mas, de fato, o filme é bagunçado, a linha do tempo ela é bem elástica, né? Vai, volta, avança um tanto, daí volta um pouquinho, depois volta um monte e avança mais um pouquinho. Porque se a gente olhar as nossas memórias, e o filme fala de memórias e também um pouco de sentimentos, né? As memórias que nós temos são bagunçadas. Se tivesse um jeito de a gente conversar com o nosso cérebro, eu acho que ele ia dizer assim, cara, tô tendo um trabalhão aqui para organizar essas memórias aí, não tá fácil, né? Passar um ScanDisk no HD, mas não sei se todos vão entender o que é o ScanDisk, né? Mas, enfim, bagunça, acho que é a palavra-chave de todo esse filme aí, que, de fato, mesmo com bagunça a gente se entende, né? É na minha desordem que eu me organizo. Geralmente acontece assim com todas as pessoas, cada um tem uma forma de se organizar. E o nosso cérebro é a mesma coisa, e o filme tenta retratar isso em imagens, né? Mais ou menos ilustrando de forma visual aí para a gente entender como que o cérebro trabalha. Para finalizar esse meu comentário, depois a gente vai falar das personagens, dos atores, né, Gabi? Mas ele é um filme que tem poucas personagens, né? São 4 ou 5, 6 ali, quem sabe. E a história é contada, várias histórias, e você não sente falta de mais pessoas, né? Mais personagens ali. Como acontece em filmes, por exemplo, de super-heróis, né? Você quer ver mais inimigos, quer ver mais pessoas diferentes no filme. Nesse caso, já é o suficiente. E eu acho que ele consegue retratar bem essa questão das memórias. O roteiro, dessa forma bagunçada, não linear, ela retrata muito bem isso, porque a nossa memória é difícil a gente organizar várias lembranças do passado de uma forma linear. A gente acaba também confundindo várias coisas, e a direção ajuda muito, a direção do Michel Gondry. Até o final do programa eu vou falar várias vezes o nome dele diferente aqui. Ele consegue trazer também esse caos. Principalmente o filme todo, ele se passa a maior parte dele durante o processo de apagar as memórias, que o personagem do Joel está passando por isso. Então ele fica transitando por várias e várias e várias memórias dele, e esse caos, essa coisa bagunçada, essa coisa esquisita. Às vezes o diretor ele opta por trazer um fundo todo fosco em alguma cena, as pessoas com o rosto desfigurado, as pessoas sumindo do nada, os livros, as informações sumindo. Isso daí fica muito bem nítido para você entender o quão caótico tá a situação, ainda mais que ele se toca e ele sabe que ele tá ali dentro, né, dessas memórias, ele sabe que ele tá dentro da própria cabeça, passando por esse processo. Então eu acho que a direção ela foi muito bem em passar esses sentimentos
principalmente dessas coisas muito esquisitas que estão acontecendo, utilizando vários efeitos e várias técnicas visuais que acabaram encaixando muito bem neste filme. Outra questão que o filme mostra muito sobre memórias é sobre o quanto a gente talvez também altere as nossas memórias à medida que a gente vai relembrando elas, né? Já tem vários estudos dizendo que as nossas memórias elas não são confiáveis, porque cada vez que a gente puxa ela, né, algumas coisas do inconsciente que você traz para a mente, você dá uma interpretação diferente para aquilo. E assim mesmo, isso acontece também no filme, de certa forma, porque muitas lembranças dele, muito provavelmente ele relatou em histórias para Clementine, acontece, né? Quando você está num relacionamento, você conta histórias da sua vida, e aquelas memórias passam a ser também associadas a Clementine. Ou seja, não é só as memórias que ele viveu com ela que acabam sendo apagadas, mas todas as memórias que passam a ter alguma relação com ela. E isso aparece também no momento que, no comecinho do filme, que ela vai fazer, que ela fala o nome dela e diz assim, não vai lhe fazer a piada do Clementine lá, do Dom Pichote, né, na tradução pro português seria um personagem de humor lá, que fica muito conhecido pela musiquinha do Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. E era uma música que depois no filme também vai aparecer, que era presente na infância dele, mas essa memória sumiu, por quê? Porque ela passou a ser relacionada a Clementine, que ele conheceu na vida adulta. Então ele visita algumas questões da infância dele também, no momento que ele tenta fugir, né, burlar o sistema, e aparece aí as questões com a mãe, por exemplo, de que a mãe não tem tempo para ele, que ela não me enxerga, que não sei o quê. Até tem uns efeitos especiais lá dos móveis gigantes, assim, e ele embaixo da mesa, e aí na imagem é até engraçado, porque fica meio estranho se a Clementine vai ficar do tamanho dele ou proporcional aos móveis. Tem uma hora que chega meio a confundir, assim, que eu percebi que não teve como encaixar muito bem, assim, no filme. E os efeitos especiais que o Michel falou também são bem presentes, né, porque como tá falando da memória dele, e aí a memória, ele vira um narrador dentro das próprias memórias e tenta fugir dentro das memórias, e cada vez que uma memória é apagada tem um efeito especial diferente, então acaba sendo aí carregado de vários efeitos mesmo. E na fuga ainda, né, dentro das memórias, eles buscam lá os momentos de humilhação também, que é quando aparece ele se masturbando, ele sofrendo bullying com as crianças, enfim, surge a ideia de que você sempre pode se esconder nos momentos de humilhação. Então, o filme, essa confusão é muito proposital, é muito interessante, e por isso que é até difícil a gente contar aqui, né, de um jeito, uma narrativa linear, um filme que é tão não linear. Vamos então partindo para as trilhas. Eu vou te falar que essa trilha aí do final, que é uma música que também toca no carro quando ele tá chorando, né? Essa daí eu achei legal, porém as outras trilhas sonoras que ditaram o ritmo do filme, algumas me pareceram um pouco desencaixadas. Principalmente aquela trilha logo do começo, que eles estão no trem, quando eles não se conhecem mais e estão se conhecendo pela primeira vez. Eu achei que ela trouxe um tom muito cômico para a cena e não era muito isso que ela queria passar. Depois, no decorrer do filme, aconteceram mais alguns momentos, mas este primeiro me marcou muito e a trilha ela chegou de me incomodar um pouco. O Jim Carrey é um baita de um ator. Muitos dizem, né, que um ator que consegue fazer sorrir, ele é um ótimo ator para fazer dramas e fazer chorar, porque fazer uma pessoa dar risada e gargalhar de verdade é muito mais difícil do que fazer uma pessoa chorar e se emocionar. Não sei, não sou eu que estou falando, dizem por aí. Mas ele é um baita de um ator, mas ele ficou muito marcado por essas comédias escrachadas, como Ace Ventura, Debi Lloyd, mas ele é um baita ator de drama também, né? Vida aí, Show de Truman, e este filme também, acho que são as melhores interpretações dele no quesito de drama. E a trilha parece que tentava puxar um pouquinho mais pra comédia, se tornar um pouco mais engraçado, e isso acabou me incomodando, porque estava tirando um pouco daquele peso que ele estava, talvez,
tentando passar pra cena aquela confusão, aquela sinceridade, enfim. O que vocês acharam das trilhas? Num geral. De todos os podcasts que nós gravamos aí, todos os filmes tiveram alguma trilha assim que me chamasse a atenção, que eu pudesse recordar ela com facilidade, né? E vou admitir, nesse daqui, cara, não teve nenhuma. Achei até meio fraco. Não parei para refletir trilha. Então não teve nada de especial assim que me chamasse a atenção. E só complementando a questão do Jim Carrey ali, né? Ele como ator, de fato, eu gosto muito. Inclusive desses filmes mais Debi Lloyd que ele fez, né? O Máscara. Eu até tentava imitar ele quando era mais novo. Ele era um cara bem bacana, né? Pra você transformar ele numa caricatura e tentar copiar o jeitão dele ou de uma personagem que ele interpretou no cinema. Mas, Gabi, fala das trilhas aí, se tu prestou atenção em alguma, porque pra mim vai passar batido. Pra mim a trilha que marcou realmente foi essa música que eu citei antes lá no meio da bagunça, que aparece na cena do carro e na cena final, Everybody's Gotta Learn Sometime, que ela tem esse tom bem melancólico que o filme traz. Mas outro ponto que eu queria comentar, que o Michel falou também, sobre a atuação do Jim Carrey, uma das curiosidades que eu li sobre a interpretação dele nesse filme, é de que o diretor, para todos os outros atores, o diretor dizia que podia improvisar e não sei o que. Mas mesmo com todo esse talento do Jim Carrey, pro Jim Carrey ele não falava para improvisar, que ele era para investir mesmo no drama, porque por ser tão marcado pelos personagens de humor bem escrachado, até existia um certo medo que ele fosse parecer engraçado quando ele era para parecer muito mais melancólico. Também gosto muito do Jim Carrey, não tem nem o que falar sobre as qualidades de um ator que consegue ir para quase dois extremos, assim, né, e conseguir interpretar tão bem, tanto no humor quanto no drama, na melancolia mesmo. Agora um assunto que eu quero puxar aqui é sobre as imprudências no local de trabalho. O filme acho que deixou muito claro isso, que todos os funcionários aí da empresa Lacuna, olha só que curiosidade, o nome é legal, né? Eles deixam a lacuna justamente nas memórias das pessoas. Mas todos esses funcionários, eles têm algum toquezinho assim de responsabilidade no trabalho. Temos aí o personagem Patrick, que é do Elijah Wood, que acaba roubando pertences de um paciente para ir conquistar uma outra paciente da qual ele se apaixonou e usar, né, dessas mesmas palavras, que acaba não dando certo. E é um risco também, porque, pra tu ver, é proibido, né, proibido não, mas é solicitado para que os familiares e que os íntimos não toquem no assunto de um relacionamento ou de alguma coisa que a pessoa apagou, e ele vai justamente com as mesmas frases. Isso daí é um risco, é justamente também o que acaba fazendo ela reacender várias memórias e se incomodar tanto com ele. Daí temos aí também o personagem, o chefe, né, da Lacuna, que teve um envolvimento prévio com a secretária dele, e também o personagem do Mark Ruffalo, que agora eu esqueci o nome, porque pra mim ele era o Mark Ruffalo o filme todo. Também se envolve com a outra garota, na hora de fazer o procedimento eles estão bebendo, botou no automático, que também ajudou a fazer todas as tentativas de fuga dele, seu subconsciente. Então mostra que todos os funcionários, eles têm algum problema aí de seguir o profissionalismo deles no trabalho. E o dono da Lacuna, né, teve um caso com a funcionária que depois vai ter o caso com o Mark Ruffalo, né? Então tem outra questão também envolvida. E uma das curiosidades é que no roteiro original ela escreveria um livro 50 anos depois, né, sobre a empresa Lacuna. Mas aí acabou saindo o filme desse jeito, em que ela fica tão revoltada porque ela teve um caso com o diretor da empresa, e isso foi apagado das memórias dela, porque era melhor, né, porque era a melhor saída, que ela acaba, para se vingar, ela acaba mandando cartas aí para todas as pessoas que fizeram o procedimento. Então, a ética mandou lembranças, né, entre todos os funcionários. Só fazendo um parênteses aqui,
quando eu tava assistindo, esse é o legal de você assistir filmes mais antigos aí, com pelo menos 15 ou 20 anos, né? Aparecia uma personagem, aí você já começa a fazer associações de filmes de sucesso dessas pessoas, né? Vamos deixar de fora o Jim Carrey, e quando apareceu o gurizão lá, eu já falei, o cara do meninão lá do Senhor dos Anéis. Daí veio a do cabelo pintado lá, é a ruivona do Titanic. E aí o outro lá é o Incrível Hulk. E assim a gente vai fazendo associações, né? Muito massa. Exato, é um crossover, né? Tem a Mary Jane também, a Kristen Dunst fez a Mary Jane na primeira trilogia do Homem-Aranha. Mas do Spider-Man. Exatamente, e na época não era assim. Era um elenco bom, mas não era um elenco tão conhecido como é hoje em dia. Também por causa do Mark Ruffalo. Os maiores nomes que tinham, acho, na época era justamente a dupla principal da Kate Winslet e do Jim Carrey. Gosta de citações, Howard? Como assim? Bom, você sabe, citações famosas. Acho que ler me dá inspiração. E nessas leituras, encontrei algumas que eu acho que vai gostar também. Bem, eu adoraria ouvir algumas. Tem uma que diz: abençoados sejam os esquecidos, pois recebem a melhor desforra de seus erros. É Nietzsche, certo? E eu que pensei que podia dizer uma que não soubesse. Não. É uma boa citação. Ainda bem que nós dois conhecemos. Vamos falar agora sobre memórias. E esse filme ele nos diz, né, como memórias são importantes. Às vezes, motivados aí pelo ódio, pela raiva, por sei lá qual motivo, os personagens, no caso do Joel, ele decidiu, por vingança, vou apagar então as memórias dela também. Mas, quando ele foi relembrando e passando por todas as memórias, ele quis desistir, pedindo às vezes até, por favor, deixa só essa memória para trás, eu quero desistir, eu quero parar. Porque eu acho que justamente as memórias elas são tão importantes. As memórias elas são justamente o que molda cada ser humano do jeito que a pessoa é. A pessoa ela se molda a partir da história, a partir de suas vivências e vai projetando assim o seu futuro. Uma pessoa então que apaga todas as suas memórias, o que impede ela de cometer, entre aspas, os mesmos erros novamente, né? Então, memórias são muito importantes e elas são, acho, todo o cerne da questão deste filme. É isso aí, Michel. E o que ele leva esses personagens a apagar a memória é uma coisa muito simples, é a incapacidade de superar problemas, né? É muito mais fácil apagar, jogar fora, esconder, né? Então, o processo de superação de um problema ou de algo que deu errado, né? Ele é difícil, mas ele traz ótimos aprendizados, né? E eles não levam em consideração isso, exceto ele lá no momento em que ele está querendo manter algumas memórias. Eu acredito até que é uma forma, né? Vamos dizer assim, dele querer aprender alguma coisa, né? Dizer, não, vamos aprender com o erro e vamos manter a memória do jeito que está. Mas aí já é tarde, né? Ele já não reconhece mais o rosto das pessoas, não sabe quem é quem. Livros não tem título, pessoas caminhando sem uma perna, começam a cair coisas do céu, né? Escurece, clareia, tudo de uma hora para outra. Muito louco. A memória, ela tem uma ligação direta com o aprendizado, né? Ou que a gente poderia usar termos que estão muito na moda hoje em dia, que é o autoconhecimento, o amadurecimento emocional. Então, é claro que quando você está passando pela situação, né? No caso, eles estavam passando por esse término de relacionamento, tudo que você não quer ter que viver aquilo, porque dói demais, porque é triste demais, porque você se sente arrasado, tudo que você quer é eliminar aquela dor, e aí eliminar aquela dor, o caminho mais fácil é eliminar a lembrança, é fazer de conta que essa pessoa nunca existiu na sua vida, ou que essa situação, né, determinada situação aí nunca aconteceu na tua vida. Mas embora esse seja o caminho mais fácil e o que parece ser um sonho do move on, né, do seguir adiante, do superar mais rápido, é o melhor jeito de superar é esquecer,
não é, né? O melhor jeito de você superar é aprender com tudo que aconteceu. Então, tudo que você, falando aí do relacionamento, por exemplo, tudo que eles foram, aprenderam, viveram, faz parte de quem eles são. E se simplesmente você, mesmo que você tivesse uma forma de apagar essas memórias, você estaria apagando uma parte de quem você é, de tudo que você aprendeu, e você se tornaria uma outra pessoa, talvez meio desconectada, alienada, e as coisas, se assim, né, a gente já falou lá discutindo sobre o filme Druk, sobre o sentido da vida, né, essa perda de sentido. Imagina se a gente pudesse ficar apagando memória a bel prazer, né, isso seria até perigoso. E no desfecho da história, né, quando eles acessam as fitas que trazem as suas memórias um sobre o outro, e mesmo durante o filme, eles começam a reviver que teve memória ruim, mas também teve memória muito boa, teve sentimento muito bom, que o começo do relacionamento, especialmente, né, ele é ótimo, é movido pela paixão, pelo novo, pelas borboletas no estômago, então muitas questões acabam sendo deixadas de lado, questões mais profundas e particulares de cada um, que depois vão resultar em conflitos dentro do relacionamento. Então nessa jornada começa a aparecer coisas que são muito clichês, assim, de relacionamento, como ela dizendo a Clementine dizendo que o Joel não se abria com ela, que ela queria conhecer ele melhor e ele não se abria. Tem um momento que eles discutem a questão de ter filho, ela quer ter filho, ele acha que talvez ela não seja capaz de dar conta, o fato deles irem sempre no mesmo restaurante, os pelos que ficam no sabonete, sabe? Essas discussões banais de relacionamento e que vão minando o relacionamento, até porque, de certa forma, a gente vai deixando para trás as memórias que eram boas. Mas aí, voltando a falar do desfecho, eu bagunçando tudo, tô pior que o filme, assim, né? Voltando a falar do desfecho, o amadurecimento deles, o amadurecimento emocional, digamos, ele acontece quando? Quando eles ouvem as fitas do que um fala do outro e eles decidem continuar juntos mesmo assim. Eles decidem que, apesar de todos, do jeito que um se referiu ao outro, eles já estão sabendo de como os defeitos. E que, apesar disso, eles se amam e talvez eles consigam dar, a partir dessa discussão, entre aspas, conseguem dar aí um novo significado para o relacionamento. Comentando um pouquinho do perfil, né, das duas principais personas do filme, são bem opostos, né? O Joel, um cara totalmente na dele, gosta de rotina, não gosta de incomodação, um cara quieto, não se abre, né, introvertido. E a Clementine, ela é tudo que ele não é, né? Ela é extrovertida, ela é espontânea, ela é dinâmica, ela fala sem pensar, ela age sem pensar muitas vezes, né? Então, assim, a velocidade de uma pessoa incomoda a outra, né? Então, para mim, você é muito rápida nas decisões, né? Nas ações. E, por outro lado, você é muito lento, você é devagar, você não sai do chão, né? Mas, mesmo assim, eles tentaram e retentaram diversas vezes, tanto é que a Gabi falou lá no início do podcast, ela tentou apagar a memória dele mais de 15 vezes, então imagina, né? E a impulsividade dela é muito marcada pela cor do cabelo, né? Você vê aquele filme que começa bem cinza, assim, e sem cor, e quando ela aparece com aquele cabelo azul, e durante o filme e as memórias, ela vai mudando a cor do cabelo, que depois, lendo mais sobre o filme, eram perucas, né? Ela não pintou o cabelo realmente, eram perucas. Mas a mudança da cor do cabelo é esse jeito dela muito colorido, muito impulsivo, né? Na hora de trocar a cor do cabelo. E mostra muito mostra literalmente, né, visualmente o estilo de vida dela, o jeito que ela se relaciona com o mundo. E essa questão da cor do cabelo, ela também foi um auxílio visual para ajudar você a entender a cronologia da história. E as cores no cabelo dela demonstram também as emoções e como está a questão, como ela está emocionalmente no momento. Eu vou passar, são 4 cores que aparecem, né? No começo do relacionamento ela está com a cor verde, quando ela conhece o Joel, e essa cor verde é justamente
como se fosse um sinal verde, né? Que ela está investindo, que ela está conhecendo ele, se engajando em um novo relacionamento. Depois vem a cor vermelha, na cronologia, no qual ela está completamente apaixonada e vivendo a melhor fase dela junto com o Joel. Depois vem a cor laranja, que já está aquele mais desgastado do relacionamento, que eles começaram a brigar, que não está ficando legal. E por último, a fase que ela está triste logo após a questão dela apagar as suas memórias. Ela está passando por um outro relacionamento conturbado com o Frodo, o Patrick, o Elijah Wood, e ela está daí com a cor azul, representando toda essa tristeza que a personagem está passando, mesmo que inconscientemente, mesmo sem ela saber que ela está triste, sem saber o porquê que ela está triste. Ela até fala em um momento do filme: eu tô triste, eu tô mal, eu tô acabada, mas eu não sei porquê. Porque justamente está revirando aquelas memórias que ela apagou, elas foram apagadas, mas elas estão ali ainda. Então está revirando e está trazendo todo um sentimento ruim para ela neste momento. E daí ela está com o cabelo da cor azul. Um vazio, né? Uma falta de sentido, parece que ela começa a refletir, né? Daquela lacuna que existe nos pensamentos dela. Aí eu pergunto para vocês apagariam alguma memória sua? Eu acho que não, né? De repente de alguém... vou apagar a tua memória lá, tu viu isso aqui? Vamos lá então. Agora tu já tá muito MIB, Homens de Preto. Isso aí, né? É bem isso aí mesmo. Porque eu vou falar pra vocês que eu me deparei com essa possibilidade. Olha que maluquice. Eu li uma matéria, se eu não me engano foi em 2018, que era um site, justamente aí uma parceria entre a Samsung e a HBO. Eles lançaram um site que prometia apagar as lembranças de alguma série específica. Um site que trabalhava com hipnose, uma sessão de hipnose que durava por volta de 20 minutos, 30 minutos. E a Samsung lançou, e ela batizou ele como Unspoil Me. Daí para você justamente apagar as memórias de uma série predileta e poder assistir ela como se fosse a primeira vez. E quando eu me deparei com essa notícia, eu falei, caramba... Nunca irei fazer isso, porque já pensou um efeito colateral, alguma coisa assim? Isso daí é uma loucura aí que a Samsung e a HBO fizeram. Já vou relacionar com outro filme aqui, que é o efeito borboleta, né? Que é o quanto, que já daria outra discussão, poderia fazer uma trilogia aqui dos filmes, juntando 3 filmes totalmente diferentes, mas que falam sobre questão de memórias, porque você alterar uma memória pode afetar muitas outras, né? O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças mostra um pouco disso, né, da lacuna do vazio, e lá no efeito borboleta, cada memória, cada alteração que o cara conseguia fazer no passado, não era nem na memória, era no passado, mas através das memórias, tinha um efeito colateral totalmente incontrolável, assim, né. Então, respondendo a tua pergunta, Michel, é uma pergunta difícil, porque tem coisas que eu gostaria, assim, que tem aquele desejo inicial, já teve várias vezes esse desejo inicial do, eu queria poder apagar tal coisa ou tal situação da minha memória. Mas conscientemente eu digo, não apagaria, porque senão não seria eu hoje, eu não sei como eu seria. Então se eu mal sei lidar comigo do jeito que eu sou hoje, imagina se fosse alguém diferente que tivesse uma falta de algumas memórias aí. Então eu acho que não seria saudável, não faria isso. E apagando memórias, a gente apaga fragmentos do tempo, né? Então, discute-se hoje, já não é de hoje, né? Essa questão de viajar no tempo, que loucura seria, né? Se você pudesse voltar. E a gente faz isso de certa forma, acessando as nossas memórias de forma, às vezes... Total, né? A gente consegue lembrar de tudo e às vezes só pedaços, né? E depois tenta unir. Alguma coisa a gente recupera, outra coisa não recupera. E assim vai, daí cai no esquecimento, lá adiante, anos depois, a gente lembra de novo. E sempre com uma conexão emocional, né? Eu acredito que acessar as memórias, essas mais antigas, elas são difíceis fazer isso conscientemente, né? Mas quando você se depara com uma situação em que há um sentimento envolvido, eu acho que daí o teu inconsciente ele manda as memórias para frente para você lembrar.
Tu vai, por exemplo, visitar algum lugar aí histórico, tu lembra, pá, olha que legal, aqui tinha um fogão igual da casa da minha avó. É totalmente emocional. Então, lidar com fragmentos do tempo, avançar, retroceder, né? A gente lembra muito dos filmes do The Flash, que ele consegue correr a uma velocidade incrível, que ele avança e retrocede no tempo, e cada vez que ele faz isso e altera uma coisinha, bagunça tudo, né? Então, acho que a nossa memória é assim, se a gente pudesse voltar um pouquinho nela e apagar uma coisinha, ela ia bagunçar tudo dali para frente, né? E a gente já não seria mais quem a gente é. Bem colocado esse teu ponto de vista aí, Gabi. E outro clássico, né? À medida que vai falando, para ver como esse assunto ele já é discutido há muito tempo, De Volta para o Futuro, né? Que já abordava essa situação de você alterar as coisas, né? Vai apagando as pessoas da fotinho lá do... Como é que é o nome, Michel? É o McFly? Então, é um assunto que não adianta, né? Ele tá muito presente porque esse desejo do humano, esse desejo imediato de poder apagar as memórias, ele é muito presente, sei lá, desde quando, né? Desde sempre. E aí a arte imita a vida imita a arte, enfim, não sei quem que veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha aí nesse caso. E é legal, juntando todo esse mix de informações, você pegar essa questão das emoções e das memórias que o Alan justamente comentou. Eu lembro que eu li uma matéria super interessante, se eu não me engano, em que nós temos uma facilidade enorme de registrar e lembrar com mais facilidade as memórias ruins, que é justamente, parece que os personagens que apagaram a memória, que vão lá, eles têm muito fixo em suas cabeças, não é por acaso, as memórias ruins de outras pessoas, e quando vai revirar tudo, acaba vendo as boas memórias. A gente grava essas memórias ruins, justamente porque esse foi o modo no qual nós evoluímos e no qual nós sobrevivemos até hoje. Eu lembro que na matéria dizia que desde nossos ancestrais, lá na pré-história, você gravar que um dentes de sabre é perigoso é muito mais importante do que você gravar a memória do seu filho, por exemplo. E isso é o que o cérebro quer gravar e guardar essa memória ruim para quando você encontrar esse dente de sabre, você já de cara saber que é algo ruim. E com isso, nós temos uma facilidade muito maior de gravar e de deixar estampado em nossa cabeça as memórias ruins, para justamente quando chegar esse momento, ele puxar com mais facilidade, enquanto o nosso cérebro nos boicota, nos passa a perna, deixando as memórias boas um pouquinho de lado. A emoção tá muito ligado, né, à gravação das memórias que a gente vai lembrar, né, porque seria insano a gente lembrar exatamente de tudo que acontece o tempo todo, né. Nosso cérebro, a gente viveria muito mais tempo lembrando do que vivendo o presente, talvez, né, imagina a insanidade que seria se a gente lembrasse de tudo. Por isso que as coisas que nos marcam, claro que nesse caso, como o Michel falou, as questões geralmente as mais doloridas, mas também os momentos de muita excitação, de muita animação, de muita alegria, elas também são presentes. Então, a carga emocional de cada memória vai fazer com que ela seja classificada como uma memória importante, né? Que ela seja lembrada. Mas uma coisa interessante, falando de memórias, outro dia eu conversando com algumas amigas que eu não via há muito tempo e que eram amigas de infância, assim, que eu convivi um bom tempo da minha vida, me trouxeram memórias, assim, nem tão marcantes, nem tão significativas para mim, mas que elas lembravam, que acaba dando um sentido para as coisas que é muito surreal. Então, acho que os amigos, né, e amigos, família, são um bom caminho da gente recuperar algumas memórias que não estão tão presentes na nossa vida, e essas memórias positivas mesmo, assim, porque das negativas a gente vai lembrar, mas das positivas, pra gente também não sair um pouco, às vezes, do lugar de injustiçado, ou de vítima, ou de achar que não faz o suficiente. Foi um insight, assim, sobre lembranças que me veio nos últimos dias. E já tentando fazer uma conclusão do raciocínio sobre o filme, né? Uma das mensagens que ele deixa é a seguinte, que vão ser as memórias, né? A gente elimina as memórias,
mas os sentimentos ficam. E é pelos sentimentos que eles têm um pelo outro, que eles se reencontram várias vezes, né? Não se conhecem, porque as memórias foram apagadas, claro, mas algo dentro deles diz que eles já se conhecem, né? Então o filme seguidamente vem tratando disso. As memórias vão, mas os sentimentos ficam. Talvez o filme ele fale sobre o verdadeiro amor, sobre o destino, não sei, talvez. Porque apesar de tudo, né, apesar de terem apagado as suas memórias, apesar de ter um personagem, o Patrick, que está usando das mesmas frases e tentando replicar as memórias passadas com a Clementine, ele não tem sucesso, porque não dá aquela química. Talvez o destino não quis, talvez não surgiu aquele verdadeiro amor, porque só o Joel sendo Joel junto com ela, sem lembrar dela e ela também não lembrando dele, eles acabam se dando bem porque justamente eles se gostavam muito, eles encaixavam muito bem, e apesar de todos os entraves, de faltar memórias, eles acabaram aí com um final feliz, né? Dando a entender no final do filme que eles iam tentar sim, mesmo sabendo que poderia ser mais uma tentativa que ia chegar ao fracasso. O Alan me fez lembrar de uma frase bem famosa, que é aquela: as pessoas vão esquecer do que você disse, do que você fez, mas jamais como você as fez sentir. Talvez encaixe bem com essa questão do filme, né? Com o personagem do Frodo ali, né? Não adianta, é o Patrick no filme, mas eu vou continuar chamando de Frodo. Talvez porque também não era genuíno, né? Ele se apaixonou por ela, se encantou por ela, mas ele tentou roubar a identidade de outra pessoa, não era ele lá. Então, mesmo que a Clementine não soubesse, não ia durar, não ia permanecer, sabe? E quando acabasse o repertório que era do Joey, o que ia sobrar dele, né? Se ele não estava sendo verdadeiro e genuíno desde o início. E uma das sensações é que no começo do relacionamento, e até quando eu acho que quando eles estão ouvindo a fita, eles falam alguma coisa assim, ou se fica subentendido, agora eu não lembro exatamente, né? Porque também minha memória não vai lembrar todas as falas dos personagens. Mas é aquilo de, no começo no fim do relacionamento, as pessoas falam coisas tão horrorosas que no começo do relacionamento, se cogitar falar isso, eles dizem, nossa, não, eu jamais falaria isso de você, eu jamais falaria isso de alguém. Mas aí quando estão lá no caos, né, todo aquele sofrimento de término de relacionamento, só se apegam às memórias ruins e aí falam barbaridades um do outro. Então, para mim, meio que o filme deixa isso, sabe? Acho que também a importância das DRs, viu? Homens, a importância das DRs, porque só na conversa é que dá para resgatar algumas memórias boas e se entender e por que as coisas ruins estão incomodando. E quando há uma vontade de que o relacionamento siga aí de ambas as partes, é possível fazer funcionar sem ter que apagar ninguém da memória de ninguém, né? Meu nome é Joel. Oi, Joel. Oi. Olha, nada de piadinhas com meu nome. Você quer dizer, ó querida Clementina. Don Quixote, esse tipo de piada? Não. Tipo isso. Não, sem piadas, sem piadas. Uma das minhas coisas prediletas quando criança era o meu boneco do Dom. Eu acho o seu nome mágico. Considerações finais, então, sobre o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Primeiro, de minha parte, gostei do filme, achei legal, achei bacana. Não entraria no meu top 10 filmes, mas eu achei um filme para fazer você refletir. Talvez se você é muito jovem, assim como eu, estou na flor da idade. Desculpa aí, pessoal. Ok, depois você interrompe. Você não entenda algumas coisas que o filme queira passar. Quando você já tem uma idade um pouco maior, um pouco mais de vivência, você acaba pegando várias situações que podem parecer bobeira, mas que acontecem no relacionamento, que acontecem, não digo apenas no relacionamento de um casal, mas um relacionamento às vezes com seus pais, um relacionamento com seu irmão, sua irmã,
que você acaba dando aquele soco no estômago. Você fala, putz, caramba, verdade, né? Às vezes são os mínimos detalhes que fazem um momento ser tão especial e a gente acaba não percebendo, ou um detalhe pequeno que a gente acaba extrapolando um pouquinho e tornando ele um pouco mais ruim do que ele realmente seria. Mas é um filme bem bacana para você refletir sobre também suas atitudes e sobre seu pensamento em geral, a empatia sobre outras pessoas, enfim. Bacana filme, muito boa indicação, aí aprovado. Tá, e eu vou fazer meu comentário final e deixar pra Gabi encerrar esse capítulo, né? Mas também gostei do filme, não tenho certeza se já tinha assistido ele ou não. No começo tive a impressão que sim, e depois tive a impressão que não. Será que foi apagado de sua memória esse filme? Não, capaz, bem capaz. E aí, gostei do filme. Falando um pouco do Jim Carrey, ainda prefiro o Show de Truman, muito bom também, mas esse filme é legal, ele brinca muito com a linha do tempo, vale a pena assistir mais do que uma vez, né, mas em períodos longos, então assistir agora, quem sabe daqui uns 2 ou 3 anos voltar a assistir novamente, né, e por fim, é um filme que faz com que você reflita sobre a forma que você lida com os seus problemas, tá? Infelizmente não existe uma teclinha chamada delete no nosso sistema, né, no nosso sistema operacional, seja ele Microsoft, Linux ou qualquer outro. Não dá para apagar assim. O processo é lento, é doloroso, tá? Mas os aprendizados que os problemas nos trazem faz com que a gente seja quem a gente é. Uau, hein? Fiquei até sem palavras depois dessas observações. Aí eu sou suspeito em falar porque foi eu que indiquei o filme, mas eu acho que é bem nesse sentido, né? A parte que mais me toca no filme é o quanto esse processo de sofrimento, de dor, de luto, enfim, é necessário para o aprendizado. E por mais que a gente tenha essa vontade imensa de poder pular essa fase, de não precisar viver a dor, né, viver a parte ruim, ela é muito necessária para o aprendizado e também para os momentos bons fazerem sentido, né, porque afinal de contas não haveria alegria se não houvesse tristeza, né, são sempre os polos que se alimentam. E para encerrar, eu vou declamar o poeminha que é dito aí durante o filme, do Alexander Pope, que foi um poeta britânico muito famoso, que aí a secretária até faz uma confusão achando que era o Papa Alexander. Quão feliz é o destino de um inocente sem culpa. O mundo em esquecimento pelo mundo esquecido. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Cada orador aceito e cada desejo renunciado. Ah, parabéns. Esse foi o momento que a gente olha e fala, falou o nome do filme. O que acontece? Baseado no poema, né, meu? Exatamente. Então, como é de praxe, todo final de episódio, vamos fazer a indicação do próximo filme. Vai ser uma indicação feita por mim, Michel Martins. Rufem os tambores! Tá proibido filme de terror, só no que vem de novo, hein? Não, logo vem. Não foi dessa vez. Hoje vou indicar um filme de suspense para daqui 15 dias, que é um filme do queridíssimo Denis Villeneuve. Olha, puxando outro francês de novo como diretor, tá uma bagunça isso daí. Vai estudar francês, Michel, porque não tá dando certo isso aí. Que é o filme O Homem Duplicado, um filme inspirado e roteirizado em cima do livro do Saramago, português, que nós vamos assistir. Você encontra onde esse filme? Você encontra no YouTube para alugar, no Google Play Filmes e também na Apple TV. Então corre lá, assiste esse filme, que vai ser o filme que a gente vai falar daqui 15 dias aqui no Clube do Filme.